Essa crise atual de pandemia que estamos vivendo tem sido comparado com a Segunda Guerra Mundial por muitas autoridades mundiais, no sentido principalmente das mudanças paradigmáticas que podem acontecer depois dessa crise. Como depois da Segunda Guerra, muita coisa nunca mais foi a mesma. Olá, eu sou a Tatá e hoje eu vou falar do impacto da crise na cultura popular de massas, principalmente por causa de uma mudança drástica na produção audiovisual. Então eu vou falar aqui de grandes blockbusters, de filmes de heróis, de plataformas de streaming e de animação também, que tem sido o foco do canal. A gente já consegue ver alguma discussão na internet sobre o impacto imediato dessa crise, né? Porque obviamente as pessoas estão preocupadas com os lançamentos que estão sendo adiados, porque elas queriam ver esses filmes, tinham expectativas. Se fala muito superficialmente ainda do impacto a médio prazo, porque a gente está vendo aí o fechamento das salas de cinema e algumas coisas que eu já vou abordar. Mas agora, para quem trabalha com cinema, principalmente nas partes mais burocráticas, e também para quem estuda e pesquisa cinema, já está se falando no possível fim de uma era. Isso impactaria na cultura pop por quê? Porque a cultura popular de massas é a cultura do capital, é a cultura do consumo. E para haver consumo, precisa haver produção. E se um determinado tipo de produção paralisa ou desacelera, você tem uma mudança no que vai marcar a geração seguinte, por exemplo. A gente vinha passando por um momento de superprodução de blockbusters, estava se produzindo esse tipo de filme numa quantidade nunca vista antes, e eu vou apresentar aqui os motivos pelo qual isso já mudou definitivamente. Já vinha há algum tempo acontecendo uma disputa de espaço entre os streamings que vinham crescendo e as salas de cinema. Lembra quando a Netflix fez o filme Roma, que concorreu a alguns festivais de cinema de arte? Isso deixou muita gente pistola, que começou a discutir se esses filmes deveriam estar ali. Agora eles não só podem estar ali, como os grandes festivais já instituíram oficialmente que os filmes podem concorrer estreando diretamente no streaming, sem nem precisar passar pelo cinema. Isso é uma discussão que ia levar alguns anos para acontecer, e essa pandemia acelerou esse processo. Então a gente pulou alguns anos aí nessa disputa e chegou num ponto que muita gente já acreditava que a gente iria chegar de qualquer forma, que é o domínio do streaming. A gente tem filmes produzidos aí que estão resistindo a estrearem na televisão, na plataforma de streaming, porque acreditam muito na experiência do cinema, mesmo sabendo que em termos de bilheteria o fracasso já é certo, esses filmes perderam dinheiro. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, tem milhares de salas de cinema sendo fechadas pelo mundo inteiro. Só no Brasil já foram cerca de 600 salas. Eu não tô falando do que tá fechado temporariamente por causa da quarentena, eu tô falando de falência. Isso acontece principalmente com os mercados menores de exibição, mas tem muitos grandes exibidores, até nos Estados Unidos, que estão em ameaça de falência. E essa roda ainda não parou de girar, porque a gente ainda não sabe quando que as exibições poderão voltar. A China, por exemplo, tinha reaberto as suas salas de cinema e teve que voltar atrás. Muita coisa já voltou na China, mas essa é uma atividade que ainda não se justifica. E quando se justificar, como é que vai ser feito, né? Definitivamente você não vai poder mais lotar uma sala como você lotava na estreia de um Vingadores, por exemplo. As pessoas vão ter que ficar num distanciamento muito maior, então muitas cadeiras entre elas vão ser inutilizadas, não vão poder ser vendidas. Isso vai impactar nos lucros por mais algum tempo do que já está impactando agora, e mais salas vão fechar, e mais players da exibição ainda vão decretar falência. Só começou, é só o começo. Mas o que passa despercebido muitas vezes é como que a produção depende do setor de exibição. Não é simplesmente uma questão de trocar a experiência da sala de cinema pela TV da sua casa. Isso porque nada se compara ao potencial de lucro da primeira janela que se tem hoje. A assinatura dos streamings nunca pagaria por isso. E o que se tem como alternativa é uma espécie de aluguel, que já existe como um mercado intermediário entre a primeira janela e a televisão. Então a alternativa que você teria para recuperar esse lucro que vai sair da sala do cinema para a sua casa seria através desses aluguéis. Só que a gente tem alguns fatores para considerar aí. O primeiro é que há muito tempo o cinema já era uma questão de experiência. Quando a pirataria chegou, por exemplo, muita gente decretou que era o fim das salas de cinema, e isso não aconteceu. Quem apostou nisso acabou errando muito feio, porque pelo contrário, esse setor de exibição tem crescido cada vez mais com essa onda de blockbusters, com essa cultura da experiência, de se ir num shopping, de se ver uma estreia de um filme que você gosta. Ainda tem esse fator
fator, né, de que tá muito ligado à cultura do shopping e da praça de alimentação, porque o cinema de rua já vem acabando em muitos países. O Brasil é um que já tinha perdido a grande maioria das suas salas. Quase todas as salas de cinema no Brasil já estavam presas em shoppings. Perder essa experiência já impactaria muito no interesse por um determinado filme. Por mais que você ache que você jamais deixaria de assistir o seu filme de herói favorito que você estava esperando, você, meu caro amigo nerd, ainda é um nicho específico. Não é somente isso que sustenta essas bilheterias. Muitas pessoas ainda dependem dessa experiência de passear com a família, de passear com a namorada no shopping, para estimular o interesse nesses filmes. Mas se você não considerar isso, ainda tem outros fatores. Lembra da pirataria, que quem fez previsões de que ela acabaria com o cinema estava errado? Pois é, o negócio é que esse problema volta agora. A pirataria continua tendo influência nessa crise que eu tô falando. Porque assim que uma coisa é lançada pra internet, ela já cai na mesma hora na pirataria em alta qualidade. Isso não acabou com a sala de cinema justamente por causa da experiência que ela traz. Agora, se de qualquer forma você já iria assistir na TV da sua casa, e a versão pirata você também vai assistir na TV da sua casa e também na mesma alta qualidade, isso diminuiria muito o interesse por se pagar por esses filmes. Tudo bem que nem todos os países têm uma pirataria tão facilitada, nem uma cultura de pirataria, mas acreditem que a nível global, contando vários países que teriam esse problema, a mudança na arrecadação já seria muito impactante para viabilizar esse tipo de filme. Bom, eu falei que não se sabe quando que as pessoas vão poder voltar a se reunir em salas de cinema e como que isso vai ser feito, né? Por quanto tempo essas salas não poderão lotar? Se fala que o novo normal, com medidas de distanciamento, de segurança, de máscaras, pode durar até 2022. E isso não vale só para o setor de exibição, isso também vale para a própria produção. Quando que os filmes poderão reunir grandes equipes para serem feitos? Além da incerteza da arrecadação final que retorna o dinheiro para o filme precisa de dinheiro para começar a ser produzido, tem que pagar muita gente. E muitos desses projetos que já estavam em andamento não sabem nem se vão conseguir captar esse dinheiro. O mercado de exibição e de produção estão muito interligados, é um fluxo de caixa que se retroalimenta. Esse fluxo de caixa foi interrompido. Então agora como é que você bota a máquina para funcionar de novo? Não é simples assim. Porém, como diz o ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Muitas oportunidades podem surgir dessa crise, muitas novas formas de produção e novas formas de consumo. Com isso, a consolidação de outras culturas. Eu vou usar como exemplo aqui justamente o pós-Segunda Guerra, que mudou para sempre a história do cinema e não foi de uma maneira negativa. Pelo contrário, foi ali que numa Itália destruída, os italianos pegaram uma câmera e foram fazer filmes na rua, com atores não profissionais, sem estúdio, sem estrutura. Isso foi um neorrealismo italiano. E até hoje todo o cinema independente deve ao neorrealismo italiano, por a gente saber que dá pra fazer cinema sem recurso, dá pra fazer cinema de muitas outras formas. Isso é possível e a gente sabe que isso é possível graças ao neorrealismo pós-Segunda Guerra. Não quer dizer que isso não poderia ter acontecido de outra forma. Certamente novas coisas iriam surgir por outros caminhos. Mas a gente não tem como imaginar o que poderia ter sido. Assim como agora a gente está no olho do furacão, então a gente só consegue especular o futuro, mas a gente pode se enganar completamente. Podem surgir coisas dessa crise que a gente nem imagina. Eu vou dar um exemplo aqui das minhas apostas, que apesar de serem especulação, têm embasamento. Podem estar erradas, mas elas têm alguma base. Diferente do pós-Segunda Guerra, é muito difícil, nesse momento que a gente vive, favorecer essas produções independentes, pequenas. Os pequenos são os primeiros a fecharem com impacto econômico. Tudo bem que, diferente do mercado de exibição, o mercado de produção tem um pouco mais de versatilidade. Isso porque a maioria dos trabalhadores são autônomos. Devido a isso, as produtoras conseguem se manter abertas. É mais difícil elas fecharem as portas como as salas de cinema. Quem acaba se ferrando mesmo são os trabalhadores do audiovisual, que são em maioria autônomos. Por isso que a Netflix criou no Brasil um fundo de auxílio emergencial. Ela tá sendo boazinha? Não, ela simplesmente está enxergando esse momento, ela sabe que é a ascensão do streaming, ela sabe que ela é a maior dentro desse setor e ela já está cuidando do seu mercado no Brasil, como ela tende a cuidar do seu mercado no mundo todo. E esse é o melhor momento do vídeo que eu mais queria falar, porque é minha aposta pessoal. As animações em série nos Estados Unidos, como os Simpsons e várias outras, continuam com a sua produção remotamente a todo vapor. A gente sabe, porém, que a Toei lá no Japão adiou a produção
de animes como Digimon Adventure e One Piece. Muitos outros animes também foram adiados no Japão. Só que o caso da maioria desses animes é porque são estúdios muito pequenos que obviamente vão sofrer problemas de infraestrutura para viabilizar o home office. Você precisa aí de instalação de super internet, super computadores na casa desses trabalhadores. Óbvio que o fluxo de trabalho tem que se adaptar, não vai ser a mesma coisa. Só que os Estados Unidos está mostrando que é possível sim continuar a animação nesse momento. Seja lá o que for que mais influenciou a Toei parar nesse momento, Digimon e One Piece, muito provavelmente essa produção não vai ficar tanto tempo parada quanto as produções de live action. Vamos supor que não se possa produzir live actions até 2022. Muito pouco provável que isso aconteça com os animes da Toei. E falando sobre quando essa produção de live action poderia voltar, na Inglaterra, por exemplo, teve uma regulamentação específica de que essas produções poderiam voltar de determinada maneira. Porém, as produções simplesmente não voltaram, porque essas novas regras específicas simplesmente inviabilizavam as produções. É isso que a gente está passando agora, que a gente não sabe quando que vai acabar. Definitivamente, a produção de animação não se encaixa nisso e ela pode crescer muito nesse momento. O mercado de animação já estava em ascensão graças às plataformas de streaming. A gente tem aí plataformas de streaming exclusiva para animação japonesa, mas a gente tem que pensar muito em como a Netflix, que é uma gigante mundial, tem influenciado nisso, dando muito espaço para exibição de animação, numa escala que talvez jamais tenha existido. A animação tem outra vantagem, que é a sua facilidade de universalização, por causa da dublagem. É muito mais fácil você vender um produto de animação para vários países do que você vender um live action, porque muita gente ainda não consome produtos legendados e é muito mais fácil de aceitar dublagem nas animações. Eu não tô especulando aqui como as pessoas pensam, eu tô falando especificamente de como o mercado se comporta. Acontece que antes o domínio era da primeira janela, ou seja, das salas de cinema. Então, mesmo para as animações, era difícil você vender para vários países. Os grandes blockbusters já dominavam há muito tempo a maior fatia das salas de cinema. Eles são universais, eles são facilmente vendidos em todos os países e eles facilmente ocupavam a maioria das salas. Então você tinha essa dificuldade de vender uma animação mais independente para as salas de cinema. E com os streams isso facilitou muito. Então as animações já estavam em ascensão por isso. Estavam se universalizando graças a essa janela de exibição. E agora, graças ao impacto da quarentena, por ser um trabalho que pode ser feito de forma remota, pode ser um segundo impulso na direção de uma ascensão dessa cultura. Não é dizer que a animação não tinha prestígio. A animação sempre teve muito prestígio, desde o Walt Disney. Só que ela sempre teve um lugar meio à parte na história do cinema, sabe? Primeiro que no Ocidente ela sempre foi estigmatizada como um mercado infantil, e nos estudos do cinema ela sempre foi café com leite. Na minha faculdade, as disciplinas sobre animação, mesmo as teóricas, não são obrigatórias. E mesmo nas faculdades em que elas são obrigatórias, elas são sempre separadas. Quando você fala da história do cinema mundial, você sempre exclui a animação. E essa é uma bandeira que eu levanto muito como estudante de cinema, talvez seja aí a bandeira da minha vida como acadêmica nessa área, que é a animação vir ocupar esse espaço que ela merece, como mais uma opção de narrativa e de linguagem entre tantas outras. Isso colocaria a animação sendo discutida, por exemplo, ao lado das vanguardas. É claro que para ser uma vanguarda não basta produzir uma narrativa em forma de animação, que é o que, aliás, a Disney faz, a Pixar faz, que é simplesmente Hollywood de uma forma animada. Para ser uma vanguarda, obviamente, você tem que quebrar paradigmas, trazer inovações, fazer arte. Mas a gente sabe que a animação tem muito potencial para isso, principalmente pela sua liberdade de criação, que é ainda muito maior do que o live action. E já tá mais do que na hora disso ser valorizado, do cinema ter um outro olhar para isso. Talvez essa seja a oportunidade. É isso, galera. Não esquece o seu like. Deixa aí nos comentários o que você achou, que filme que você tá aguardando pra ver no cinema, se você estava ou ainda está, se você ainda tem essa expectativa. Diz o que você achou desse vídeo, comenta aí qualquer coisa. A sua interação é muito importante nesse momento de baixa audiência de um canal que tá começando. Então comenta pra dar esse apoio, não esquece o like. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canalzinho aqui, porque tem muitos outros conteúdos nesse estilo, muitas outras pautas já programadas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.